preciso que a gente faça esse debate, por mais duro que ele seja, com absoluta tranquilidade, submetendo, evidentemente, as nossas convicções àquilo que nós acreditamos. Eu, sinceramente, desejaria que o senador Lindenberg pudesse continuar no plenário para que nós pudéssemos aprofundar esse debate. Isso é um debate necessário, porque, na prática, senhor presidente, não há conexão com a vida real. A manifestação feita pelo senador Lindenberg de que o Partido dos Trabalhadores está perseguido por uma grande conspiração que se montou no país. Perseguido por quem, senhor presidente? O PT governa senador José Agripino, senador Aloysio Nunes Ferreira, senador Álvaro Dias, senador Blairo Maggi. O PT governa o país há 13 anos. 13 anos. Dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, indicou 8. Dos 31 ministros do Superior Tribunal de Justiça, indicou 26. Ora, se a justiça brasileira está entendendo como necessário essas investigações, é porque nós estamos, efetivamente, diante de fatos objetivos. Portanto, essa verdade, ela precisa ser reparada. Senhor presidente, num momento tão dramático e tão sensível como esse, da vida nacional, o que nós precisamos fazer é defender as nossas instituições, defender o Ministério Público Federal, defender o Supremo Tribunal Federal, defender essas investigações para que elas possam se traduzir em verdade para a sociedade brasileira. É verdade, senhor presidente, que durante um período em que fomos governados como brasileiros pelo presidente Lula, houveram conquistas importantes para um conjunto relevante da sociedade brasileira? Claro que sim. É verdade também que naquela conjuntura nacional e global havia toda uma condição favorável? É verdade que sim. Mas é verdade também que, em algum momento, todos nós percebemos que essas importantes conquistas apropriadas pela sociedade brasileira foram colocadas em segundo plano, porque o que passou a valer foi um projeto de poder a todo e qualquer custo. E é exatamente esse projeto de poder a todo e qualquer custo que está sendo questionado. Porque para o exercício e a manutenção do poder, se lançou mão de todo e qualquer expediente de modo a se apropriar do público em razão dos interesses os mais diversos, como nunca se registrou na história da República Brasileira. Quando nós observamos toda essa dilapidação em torno do patrimônio da Petrobras, que foi sequestrada, que foi capturada, e o que está sendo feito nada mais é do que um processo de investigação em relação a esses temas todos. Portanto, não me parece adequado, compatível, que a gente deva misturar alhos com bugalhos, senhor presidente. Esse é o momento de nós defendermos as nossas instituições, defendermos o processo que está sendo coordenado pelo juiz Sérgio Moro. Senhor presidente, as decisões adotadas pelo juiz Sérgio Moro têm sido ratificadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós estamos diante de um processo conduzido de maneira técnica,
cautelosa, adequada, com firmeza e com muita responsabilidade, senhor presidente. Por isso eu quero aqui levantar a minha voz na defesa das instituições brasileiras. Eu acho que a nossa democracia poderia passar por algum ambiente de fragilização se as nossas instituições não estivessem funcionando. O Ministério Público Federal está funcionando, a Polícia Federal está funcionando, o Supremo Tribunal Federal está funcionando, todas as instituições na plenitude das suas prerrogativas. É isso que dá à nossa democracia sinais de vitalidade, e não o contrário. Ouço com prazer, Sua Excelência, o senador Álvaro Dias. Senador Ricardo Ferraz, me parece mais a tentativa de jogar uma cortina de fumaça sobre os fatos gravíssimos que impõem a ação rigorosa da força-tarefa, inclusive com aquilo que chama de condução coercitiva. E qual é a justificativa? A justificativa legal é que o ex-presidente, em petição escrita por seus advogados, dirigida ao promotor de justiça de São Paulo, em habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, manifestou a intenção de não comparecer para depor. No primeiro caso, alegando que estava fornecendo informações por escrito, portanto, desejando esse privilégio de não comparecer, de ser diferente dos demais e enviar informações por escrito. E diante do Supremo Tribunal Federal, ao solicitar o habeas corpus, afirmando que aguardava decisão sobre a competência da autoridade para ouvi-lo. Portanto, nas duas ações, manifestava-se a intenção de não depor. E é evidente que a Justiça não pode esperar e a Força-Tarefa requereu do ministro Sérgio Moro autorização para essa condução coercitiva que ocorreu. De resto, senador Ferraz, é discutir preciosismos jurídicos ao invés de discutir a causa da corrupção no Brasil. É discutir detalhes irrelevantes ao invés de discutirmos quem deve ser colocado atrás das grades como responsável pelo esquema de corrupção que se implantou nessa nação. Agradeço a Sua Excelência, senador Álvaro Dias, por essa contribuição. E é exatamente isso, ou seja, a nenhum de nós é dado o direito de transgredir a lei, de afrontar a lei. Todos nós estamos submetidos ao mesmo rigor da lei. Não importa os benefícios ou as conquistas ou a performance que cada um de nós incorpore em seus mandatos e em sua luta política. Dia desses, o Supremo Tribunal Federal adotou uma medida que surpreendeu a todos, mas que, a meu juízo, é muito positiva. Aliás, o Senado já poderia ter sido protagonista disso, não fez, o Supremo fez, revisando os conceitos da presunção de inocência. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a nenhum de nós é dado esse direito de transgredir a lei. Outro dia, um senador da República, no exercício do seu mandato, foi preso. E nós ratificamos a decisão do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um cidadão, como outro qualquer, e precisa estar submetido às regras da lei. Os nossos cargos não podem nos dar qualquer tipo de proteção para além daquilo que a lei faculta. Ouço com prazer o senador José Agripino, em seguida o senador Aloysio Nunes Ferreira. Senador Ricardo Ferraz, Vossa Excelência é testemunha da reunião que nós fizemos hoje pela manhã. Os líderes da oposição, Vossa Excelência, eu, o senador Ronaldo Caiado, o senador Cássio Cunha Lima, o senador Álvaro Dias, o senador, o nosso líder que vai falar agora, nosso líder, Zé Medeiros, do PPS,
ou seja, partidos de oposição, PPS, Partido Verde, Democratas, PSDB, veio o líder da Câmara do Democratas, Paulo Avelino, e a tônica da nossa conversa foi a de conduzir a exemplo do que nós falamos na sexta-feira, no pique da condução coercitiva do ex-presidente Lula para prestar depoimento, foi agir com equilíbrio, moderação, reflexão e com atitude firme. E que nós não iríamos nos afastar, não iríamos polemizar nem politizar um assunto que, como já disse agora de tarde, é de polícia. O problema é de investigação, de denúncia, a cargo de instituições que estão funcionando. Vossa Excelência disse muito corretamente, o Supremo Tribunal Federal está funcionando, o Ministério Público está funcionando, a Polícia Federal está funcionando, o Congresso Brasileiro está funcionando, tanto está funcionando que foi deliberado na nossa reunião que, atendendo aquilo que nós julgamos ser a nossa obrigação de partidos políticos com assento no Congresso e sintonizados com o pensamento da sociedade, é ver instalada a comissão do impeachment e que, para que isso aconteça, nós vamos nos posicionar contra qualquer votação, Câmara e Senado, até que se instale essa comissão do impeachment, porque com esse governo o Brasil não tem saída. Mas a látere da posição que nós tomamos, que foi essa que Vossa Excelência testemunha, nós manifestamos claramente a posição de equilíbrio, de isenção com relação ao fato que é policial. O que aconteceu aqui agora de tarde foi um ponto fora da curva. Infelizmente, nem todos pensam como nós. E há os que insistem em politizar, em emocionalizar uma questão que é policial, por interesses político-partidários, claramente por interesses político-partidários. E a paciência tem limite, chegou a um ponto de exacerbação, que não vai ser o nosso comportamento vai ser pautado pelo equilíbrio. O que nós queremos é que no dia 13, domingo, o Brasil vá para a rua em paz, para manifestar quem é que está a favor do estado de coisas que governa o Brasil hoje e quem é que está contra, e quais são as bandeiras, para que nós, partidos políticos, nos associemos a eles em paz, sem troca de tapa no meio da rua e muito menos no plenário das casas do Congresso. Não é por aí que se vai encontrar a saída para o país e nem é isso que a sociedade brasileira espera da classe política. Nós estamos com o rumo tomado. Vamos defender as instituições com equilíbrio, com moderação. Vamos tomar posições no rumo de que o processo de impeachment seja apreciado, por entender que esse governo já se exauriu. Não vamos responder a provocações dos que querem inverter para tirar partido político da vitimologia. Não podemos permitir que a vitimologia contamine o processo político brasileiro e o processo de passagem a limpo, de desmandos que foram praticados e que têm que ser esclarecidos, que é o que o Brasil quer saber, quem é quem é que fez o quê. Ninguém é previamente culpado. Agora, o processo de esclarecimento está em curso e tem que ser respeitado, com equilíbrio, com moderação e sem emoção, e sem truculência, e sem convocação para troca de tapa na rua. Repito, sem convocação subreptícia de troca de tapa na rua. Vamos resistir, vamos guerrear. Em nome de quê? Será que é isso que a sociedade brasileira quer? Quer guerra de brasileiro contra brasileiro na rua? Ou quer o esclarecimento do mal feito, doa em quem doer? E para isso é que nós estamos com equilíbrio, dando, como Vossa Excelência está dando, prestígio às investigações e ao exercício da função das instituições. Com isso, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, um líder nesta casa que trabalha sempre ao lado de boas causas e sempre equilibrado, moderado, mas com atitude na hora certa. Muito obrigado, senador José Agripino. Acolho e recolho as contribuições de Vossa Excelência ao nosso pronunciamento. Ouço com prazer o eminente líder, senador Aloísio Nunes Ferreira. Meu prezado senador Ferraço, algum tempo atrás,
eu formulei um voto para mim mesmo de tentar fazer uma cirurgia que é inalcançável, infelizmente, hoje, que é um transplante de alma. Eu queria transplantar no meu corpo a alma do Dalai Lama, para poder assistir impassível a determinadas provocações. Infelizmente, não consegui. E, às vezes, eu cedo ao impulso imediato da minha emoção. Mas eu queria, e foi o que aconteceu hoje, aliás, em apartes antirregimentais, ao discurso de um colega nosso. Agora, eu queria insistir num ponto, é que o PT cumpre não apenas exerce o seu direito, mas cumpre também o seu dever de defender, o seu dever político de defender o seu líder, defender o seu partido. Ninguém contesta isso. O que me parece abusivo é quando essa defesa descamba para a desconstrução de um processo que está em curso no país e que não foi desencadeado por nenhum partido político, mas que surge das entranhas da própria sociedade e da consciência profissional de agentes públicos de algumas instituições brasileiras que estão hoje empenhadas na linha de frente no combate à corrupção. É a Operação Lava Jato. Eu repito, a Operação Lava Jato é o resultado de um amadurecimento profissional e institucional do Ministério Público, da Justiça Federal e da Polícia Federal, que ocorreu já a partir da Constituição de 88 e que vem atravessando, felizmente, vários governos, seja do PSDB, seja do PT. Agora, o que eu assisti hoje, senador, foi um ataque exatamente a esta operação e a este movimento institucional, mediante a utilização de um argumento que eu encontro hoje numa nota emitida pelo Ministério de Relações Exteriores de Cuba. Foi publicada agora. O Ministério de Relações Exteriores de Cuba, em nome do governo cubano, resolve nos dar lições, veja o senhor, de democracia. E se insurge contra a Operação Lava Jato, mediante os mesmos argumentos que foram utilizados agora há pouco na tribuna por colegas nossos. Eu vou ler um trecho. Com esses métodos sujos, que são os métodos previstos no Código de Processo Penal brasileiro, com esses métodos sujos, setores dos aparatos policiais, a Polícia Federal, do aparato judiciário e da mídia a serviço do imperialismo, diz essa nota, procuram desconstruir a imagem do presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff. É o que diz a nota do Ministério de Relações Exteriores de Cuba. E essa utilização, essas organizações das instituições brasileiras, segundo o governo cubano, estão em estreita ligação com grupos transnacionais de comunicação, as oligarquias e o imperialismo. É o mesmo discurso que nós ouvimos agora há pouco. E o Ministério de Relações Exteriores já anuncia que haverá outras manifestações de governos latino-americanos e caribenhos. Seguramente haverá manifestações de Evo Morales, manifestação de Nicolás Maduro, seguramente manifestações orquestradas dentro desta internacional chavista caricata que é o Foro de São Paulo. Vejam, senhor, que os argumentos são exatamente os mesmos. Parece que os nossos colegas aqui estão repetindo, feito papagaio, a argumentação que vem do Ministério de Relações Exteriores de Cuba, ou o inverso. O Ministério de Relações Exteriores de Cuba, ao nos dar lições de democracia, se abebera
do discurso político dos nossos colegas do PT. O importante é que as instituições estão funcionando, que a opinião pública apoia este funcionamento e que nós vamos dar nas ruas, no dia 13, uma demonstração pacífica, uma demonstração de massa, manifestação tranquila. O povo vai mostrar a sua força tranquila no dia 13 para mudar o Brasil. Muito obrigado, senadora Luiz Nunes Ferreira. De maneira muito serena e ao final do meu pronunciamento, senhor presidente, a minha fala é uma fala na defesa das nossas instituições. Se algum excesso foi registrado, cabe a quem considera esse excesso a buscar reparação aonde? Por exemplo, no Conselho Nacional de Justiça ou no Conselho Nacional do Ministério Público. Escuta, a nossa instituição não é o nosso país, a nossa federação não é uma republiqueta. Nós não podemos transformar as nossas instituições como se as nossas instituições fossem acessórios partidários. Não o são. E a prova disso é que dos nossos 11 atuais ministros do Supremo Tribunal Federal, 8 desses ministros foram indicados pelo Partido dos Trabalhadores. E os nossos ministros, eles atuam subordinados à sua convicção e à Constituição Federal, e não poderia ser diferente. Agora, a bravata, ela não faz sentido, ela não contribui para a correção dos eventuais excessos, se eventualmente existem. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a minha manifestação é evidente e é na defesa das nossas instituições, senador Álvaro Dias. O juiz Sérgio Moro, ele tem lavado a alma do povo brasileiro, pois de maneira técnica, cautelosa, responsável e com muita firmeza tem passado o país a limpo. E a Operação Lava Jato é sim um bálsamo no combate à impunidade em nosso país. E a Operação Lava Jato já produz resultados efetivos para a sociedade brasileira. São mais de 2 bilhões de reais que já foram devolvidos aos cofres públicos por conta dessa operação. Portanto, ao encerrar aqui a manifestação, eu quero deixar essa minha fala, senhor presidente, na linha de nós fazermos, enfim, a defesa mais solene das nossas instituições. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.